Tudo certo com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Ativa. E, gente, estou começando a partir de hoje uma série de lives diferentes. Serão 10 episódios que eu vou chamar de Por Dentro do Treino. Como é que vai ser isso? Eu vou pegar as características, as particularidades de uma pessoa idosa e eu vou prescrever aqui ao vivo para vocês o treino dessa pessoa, tá? Então, a partir de hoje, serão aí 10 lives, 10 episódios, onde eu vou analisar o treino de uma pessoa idosa e vou prescrever o treino. Vou fazer todo o levantamento de informações sobre ela e vou prescrever o treino aqui para vocês, beleza? Então, eu já convido vocês a ficar até o final do vídeo, curtir ele, né? Dá o like aí, o coraçãozinho. E aproveitem e já curtam também as páginas da Ativa. Nós temos páginas no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E é importante você seguir a página da Ativa porque nela eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês sendo um personal trainer de idosos. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em educação física gerontológica pela PUC. Além disso, gente, sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos e criador daí do método Ativa 60+. Então, como eu falei para vocês, hoje começa uma série de lives diferentes, onde eu vou mostrar para vocês aqui o caminho que a gente constrói até fazer uma programação de treino para uma pessoa idosa. Então eu vou pegar o exemplo aqui de uma pessoa idosa e vou, com vocês ao vivo aqui, fazer essa programação de treinos, beleza? Então eu pego essa pessoa, esse aluno idoso com suas características, suas particularidades e mostro aqui no que eu penso, como é que eu faço para estruturar o treino e quais exercícios que são mais indicados para essa pessoa, beleza? Eu vou iniciar essa série, esse episódio de hoje aqui, trazendo para vocês o exemplo de uma aluna que começou comigo na semana passada, tá? Claro que eu vou preservar o nome dela aqui, mas eu vou mostrar todas as características dessa pessoa, né, que ela me passou lá na nossa primeira conversa, tá? E vamos direto ao ponto então, sem muita enrolação. Vocês sabem que o objetivo tanto das lives aqui quanto das minhas publicações nas páginas da Ativa é de ir direto ao ponto, né? Sem muita enrolação, é entregar conteúdo para vocês, tá? Falei para vocês aí das informações, né, na primeira conversa com a pessoa, e é justamente nessa primeira conversa que eu começo a organizar, né, o meu trabalho com ela, tá? Eu faço algumas perguntas para cada pessoa que eu estou conversando lá inicialmente, para conhecer um pouquinho mais sobre ela. E isso, inclusive, eu utilizo como uma estratégia de venda. E eu vou explicar para vocês. Gente, quando a gente tem a primeira conversa com o aluno, na verdade essa pessoa nem é aluna ainda, ela está querendo começar a treinar. A primeira coisa que eu faço com ela é simplesmente conversar. Não é vender o meu trabalho. Eu não saio passando os valores, o que eu faço. Primeiro eu escuto essa pessoa. Eu escuto o que ela tem a dizer. E aí o que eu faço? Eu vou anotando todas as particularidades dela. E se ela não fala, eu costumo fazer pelo menos umas 4 perguntas para ela que são importantes para mim. A primeira pergunta que eu faço é em relação ao objetivo que ela tem. Por que ela está me procurando para fazer exercício? Quais são as expectativas que essa pessoa tem? Primeira questão que eu faço com ela. E a partir daí, eu começo a registrar tudo que ela vai me respondendo. Por que eu faço isso? Por que eu vou anotando? Porque, gente, essa pessoa que está entrando em contato comigo, obviamente que ela está interessada em começar um programa de exercício com um personal. E no momento que eu passo a registrar todos os detalhes, as informações dela, eu fico com uma carta na manga. Porque depois de 2, 3 dias, se ela não entrar em contato comigo, eu vou entrar em contato com ela.
E eu vou questionar ela. Ah, mas fulana, tu falou que tu tem hérnia de disco, né? Eu já elaborei aqui um programa de treino, pensei de um programa seguro que eu possa fazer contigo e que vai amenizar essas dores na coluna em função da hérnia. O que tu acha? Vamos começar? Tem gente que simplesmente passa o preço do trabalho. Diz que é personal trainer e passa o preço. Agora, no momento que eu começo a registrar tudo que essa pessoa está me falando, eu demonstro interesse em trabalhar com ela. Eu me preocupo com essa pessoa. E eu trago para ela uma possibilidade, eu ofereço para ela um programa de treino seguro e eficaz. Coisas que daqui a pouco o meu concorrente não vai fazer. Então eu procuro ganhar minha aluna já na primeira conversa. Tá? Essa é a primeira pergunta só. Outra pergunta que eu faço, para conhecer mais a pessoa, é se ela já praticou exercício antes. Tá? Por quê, gente? Porque aí eu já passo também a ter uma ideia do histórico dessa pessoa. Se ela gosta ou não de se exercitar, que tipo de exercício que ela fez, que ela faz ainda, se ela estava treinando no momento ou não, tudo isso é importante para mim. Outra pergunta que eu faço lá na primeira conversa é se ela está em dia com os exames dela, com o médico dela. E mais uma vez, no momento que eu pergunto isso, eu estou demonstrando interesse e preocupação com essa pessoa. Então ela já vai pensar de uma maneira diferente. Pô, mas esse cara está me questionando todas essas coisas. É sinal de que realmente ele se preocupa com quem ele trabalha, né? E a última pergunta que eu faço a ela é como está a disposição dela atualmente, tá? Então são praticamente 4 perguntas que eu faço aí no momento que eu estou iniciando uma conversa com uma pessoa que está interessada em iniciar o treino comigo. Dependendo das respostas que essa pessoa me dá, eu já começo a pensar em como que eu vou organizar a minha avaliação física com ela. Porque se ela me passa informações sobre histórico de exercício, sobre alguma restrição que ela tenha, o que ela faz no dia a dia dela, eu já começo a imaginar que tipo de teste que eu vou ter que fazer, né, que tipo de avaliação num todo que eu vou ter que fazer com essa pessoa, tá? Aí, minha gente, eu vou começar o trabalho com essa pessoa, tá? Eu posso mandar uma anamnese para ela responder, tá? Ou daqui a pouco, se eu achar que ela tem dificuldades para responder de maneira online para mim, né, através de mensagem, eu vou fazer essa anamnese com ela no dia em que eu marquei a avaliação física com ela. Então, conversei com ela, ela se interessou, começou o trabalho comigo, primeira coisa que eu faço, uma anamnese bem completa, tá? Então eu já vou trazer para vocês aqui o exemplo dessa aluna de hoje, tá? Eu fiz uma anamnese com ela, tá? E ela me passou as seguintes informações. Eu vou usar aqui, ó, esse quadrinho, porque eu tô sem o meu flip chart, né? Meu flip chart. Eu uso ele lá na academia, mas como eu não estou na academia, eu peguei esse quadrinho aqui, até para vocês conseguirem visualizar as características dessa aluna. Então, gente, conversando com essa aluna nova, primeiro, ela falou que ela tem 69 anos, tá? E os objetivos dela são resistência muscular, e eu não sei se ela sabe o que significa esse conceito, mas ok, né? Eu vou anotar. Equilíbrio, ela me passou, e ela me passou também que ela quer transformar gordura em massa muscular. Tá? Então ela quer diminuir o percentual de gordura e ao mesmo tempo aumentar o de massa muscular, tá? Então, estas são as características da minha aluna, ok? Mas tem mais coisa. Ela me comentou que ela tem osteopenia. Agora aqui nós temos um detalhe muito importante para a prescrição do treino, tá? E ela falou também que ela sofre com algumas dores articulares. Tá, começou a ficar legal, né? Pois é. Gente, ela me comentou também que ela usa alguns medicamentos, tá? E eu registro tudo isso.
Os medicamentos que ela usou, na verdade, ela faz uma ingestão de cálcio, tá? Né? Qual tem essa relação com a osteopenia, e também ingestão de vitamina B e D. Se a gente for lembrar, vitamina B12 tem uma relação direta também com a manutenção de densidade óssea, né? E a vitamina D auxilia na absorção do cálcio. Então, gente, na fixação do osso, né? Então tem uma relação direta com essa questão da osteopenia, tá? O sono dela de 7 a 8 horas por dia, que nem ela me colocou aqui, ela não tem nenhum tipo de hobby. Isso é uma coisa que eu pergunto, eu falo muito para vocês aqui na página, porque quando a pessoa fala dos hobbies dela, eu já direciono alguns exercícios, algumas aulas, para deixar a minha aula mais motivante para ela, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre trago um exemplo aqui de um aluno meu que era tenista, e um cara que não gostava muito de treinar, mas eu comecei a colocar alguns elementos do tênis no treino, porque eu fiquei sabendo, através da anamnese, que um dos hobbies dele era de continuar jogando tênis. Então a aula para ele mudou completamente. Começou a se tornar muito mais atrativa, né? Então é uma outra estratégia que eu utilizo. E outra coisa que ela falou é que ela não é fumante, tá? Então temos aqui uma anamnese, onde ela tem 69 anos, tem como objetivo resistência muscular, equilíbrio e transformar gordura em massa muscular. Além disso, ela tem osteopenia, tá? E ela tem dores articulares. Muito bem. Com essas informações aqui, eu já começo a pensar no que eu vou fazer com essa aluna. E a primeira coisa que eu estou fazendo com ela é a avaliação física. Não estou nem pensando no treino ainda. Vou primeiro avaliar ela. Muito bem. O próximo passo da minha avaliação física, pós-anamnese, é aplicar um questionário. Um questionário de capacidade funcional. Tá? Por quê? Porque no momento que eu aplico esse questionário, e eu aplico o questionário de Hickley-Jones, tá? Eu consigo saber quais são as capacidades físicas que eu devo dar ênfase no treinamento dela. Então, esse questionário ele tem 12 perguntas, tá? Aí o aluno responde, e essas perguntas têm relação com atividades de vida diária. E depois, o resultado dele vai me dizer em que nível que esse aluno está de acordo com a capacidade funcional dele. E mais do que isso, ele vai me falar quais são as capacidades físicas que eu devo dar ênfase no treino desse aluno. Olha que interessante isso, né? Isso é muito legal porque muita gente, quando recebe um aluno idoso para treinar, fica meio inseguro e não sabe nem como começar. Poxa, tenho medo de trabalhar com esse aluno idoso, não sei o que fazer com essa pessoa. Aplicou o questionário de capacidade funcional, já dá uma clareada, porque vocês já vão saber quais são aquelas capacidades físicas que esse aluno deve trabalhar. Tá? Então já tem uma partida, que tem um início aqui. Tá? Eu avaliei essa aluna, apliquei o questionário dela, tá? E eu classifiquei ela como uma idosa fisicamente condicionada. Lembrando que os idosos podem ser classificados como fisicamente dependentes de outra pessoa, frágeis, fisicamente independentes, fisicamente condicionados e aquele grupo que pertence à elite física. Tá? Então ela está aqui como fisicamente condicionada. Dito isso, eu consigo aqui identificar então quais são aquelas capacidades físicas que eu devo trabalhar com ela no meu treinamento, né? E são elas: força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e agilidade. Poxa, Guilherme, mas tem que trabalhar tudo então? Pois é, como ela é uma pessoa que tem um nível muito bom relacionado à capacidade funcional, ela está apta a trabalhar todas essas capacidades físicas. Agora, se eu tivesse comigo trabalhando ali uma aluna que fosse classificada como fisicamente dependente de outra pessoa, primeiro que eu não poderia trabalhar algumas capacidades físicas com ela. Coordenação, agilidade, não tem nem por que eu fazer isso com ela se ela não tem força, se ela não tem estabilidade, né? Então não faz o menor sentido. Outra coisa, se a minha aluna idosa é fragilizada ou então ela é fisicamente dependente de outra pessoa,
é possível que eu nem vá fazer com ela uma avaliação física presencial, porque ela não vai ter condições de fazer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar outros questionários, tá? Onde eu vou conseguir captar mais informações sobre a condição física atual dela. Ok? Tudo certo até agora? Muito bem. Mas com essa minha aluna de 69 anos, né, ela foi classificada aí como fisicamente condicionada, então ela tem condições absolutas de fazer uma avaliação física normal, com testes, né, de funcionalidade, tudo isso. E aí eu fui fazer essa avaliação física com ela, tá? E aí, gente, primeira coisa, o que eu faço lá na avaliação? Alguns dados básicos, eu vejo pressão arterial, peso corporal, estatura, vejo alguns diâmetros ósseos, algumas circunferências musculares, tá? 4 dobras cutâneas, e aí eu vou para a questão postural ainda, e vou para os testes de funcionalidade, tá? Por que eu vejo algumas circunferências, tá? Eu dou mais ênfase para aquelas que me dão alguma informação importante. Por exemplo, eu não deixo de avaliar circunferência da panturrilha esquerda e da cintura. A da panturrilha esquerda, porque ela me diz, ela tem uma relação direta com índice de fragilidade muscular. Então, se o aluno, a aluna tem abaixo de 31 centímetros, é sinal que ela tem uma propensão maior a ter fragilidade e também a ter quedas, sofrer quedas, né? A cintura, se ela tiver com um valor acima do que é considerado ideal, ela tem um risco maior de doenças cardiovasculares. Então, essas circunferências eu sempre vou avaliar. Questão de dobras. Com essa aluna, eu fiz, tá? Por quê? Porque um dos objetivos dela, que ela me colocou lá na anamnese, é de diminuir o percentual de gordura e aumentar o de massa muscular. Então, ela quer essa informação. Agora, tem alguns alunos idosos que não têm a menor necessidade de avaliar dobras, tá? Então eu não faço. Mas nesse caso aqui eu fiz. Tá, e fiz alguns testes também de funcionalidade, tá? De força, de equilíbrio, de flexibilidade, tá? Tudo isso aí eu avaliei nela, porque eu fiquei sabendo que o nível de capacidade funcional dela era de fisicamente condicionado. Então, a partir disso, eu comecei a montar a minha avaliação, tá? Interpretação dos resultados na avaliação. A circunferência da panturrilha esquerda dela é considerada normal, né, para a faixa etária dela e tá tudo certo. Circunferência da cintura também. Então, ok, não vou dar muita ênfase para isso. Resultado do teste de equilíbrio estático dela foi excelente. Ah, então quer dizer, Guilherme, que tu não vai trabalhar equilíbrio estático com essa aluna? Vou, gente, claro que sim. Só que não vai ser a maior necessidade, tá? Não é o que eu vou pegar aqui e vou dar ênfase no meu treino, porque não é a necessidade dela, tá? Agora, o teste de equilíbrio dinâmico e mobilidade ficou abaixo do que é considerado ideal, que é o teste de TUG. Ela fez um tempo muito alto, porque é o que é considerado normal. Então, o equilíbrio dinâmico, tá? E a mobilidade são duas capacidades que eu vou dar mais atenção no meu treino, porque eu vi isso através do resultado da minha avaliação, tá? Teste de força de membros superiores, ela foi muito bem. Bastante força no braço ali, sem problema algum. Agora, o resultado dela em relação à força de membros inferiores ficou abaixo. Então eu coloquei ali que é necessário dar ênfase no treino dela. A força de membros inferiores, tá? Outro resultado que ficou abaixo foi a flexibilidade também de membros inferiores, tá? Em relação a membros superiores, o resultado dela foi bom. Só que o que aconteceu? Teve uma particularidade. Um lado teve muita diferença em relação ao outro. Aí isso já me chama a atenção também. Para quê? Para que eu trabalhe lá no meu treino com exercícios unilaterais. Porque se eu fizer só exercício bilateral, né, que vai acontecer? Aquele lado que é mais forte, ele vai
predominar nos exercícios. Então eu preciso trabalhar os dois lados da mesma maneira. Eu preciso exigir dos dois lados. Então essa informação aqui, que eu peguei lá no teste de flexibilidade, é bem importante, tá? E vai estar presente na prescrição, na organização do meu treino, tá? Então, gente, já comecei a organizar aqui, já estou com ideia de como é que eu vou fazer essa programação de treino para ela. E como é que eu sei disso? Através da interpretação dos resultados da avaliação física que eu fiz, através das necessidades que eu vi que ela tem, através lá do questionário de classificação funcional e também através dos objetivos específicos que ela tem. Então, através desses 3 pilares, eu começo a pensar na programação de treino dela, ou seja, na periodização do treino dessa minha aluna. Resultado da avaliação física, as necessidades que ela tem, através do nível de capacidade funcional e os objetivos específicos que essa minha aluna tem. A partir dessa base, eu começo a pensar na periodização, tá? Vamos lá então, vamos pensar na periodização. Gente, lembrando que, além disso, né, tem as particularidades dessa aluna. E ela tem osteopenia. A osteopenia dela tá na região lombar. Então, obviamente que eu tenho que levar isso em conta, tá? Pensando na avaliação física que eu fiz, eu interpretei que eu preciso dar ênfase, então, em força e flexibilidade de membros inferiores, no equilíbrio dinâmico, e em função da osteopenia, eu vou dar ênfase no core, em exercícios de força para o core e para a região lombar, tá? Aliás, o lombar ali faz parte do core, tá? Então, eu esquematizei aqui um treino para uma programação de treino até o final do ano. Vamos lembrar que periodização é uma programação de treino a longo prazo, tá? Como ela está começando em abril comigo, no mês de abril, eu vou fazer de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha periodização vai ter 9 meses, ok? Como é que eu faço? Eu pego tudo que eu vi na avaliação, as maiores necessidades dela, e a cada mês eu vou dando ênfase para uma dessas capacidades que ela tem maior necessidade. Essa é a minha estratégia, tá? Eu trabalho com uma periodização ondulatória. Então o que acontece? Mês de abril, poxa, ela estava parada há muito tempo, há 9 meses, né? Ela fazia pilates, funcional, mas há muito tempo não estava treinando. Então, no primeiro mês com ela, eu vou fazer um trabalho de readaptação. Lá no mês de abril, vai ser um trabalho de readaptação, tá? De alguns estímulos ali, de ensinar para ela a execução dos exercícios, tá? Em maio, eu vou dar ênfase para mobilidades articulares, ou então para aumentar a amplitude dos movimentos dela. Como ela me falou que tem dores articulares, eu quero primeiramente tentar reduzir essas dores articulares que ela tem e melhorar o movimento dela, tá? Para depois eu começar a pensar em botar carga. Então eu quero qualificar o movimento dela para depois poder intensificar. Então lá no mês de maio, a ênfase que eu vou dar em mobilidades ou melhora da amplitude do movimento, tá? De novo, Guilherme, mas tu não vai trabalhar força então em maio? Tu vai trabalhar só mobilidades articulares? Não. A ênfase dos meus treinos em maio vai ser para mobilidades. Mas obviamente que eu vou trabalhar força, vou trabalhar alguma coisa de equilíbrio, tudo que ela precisa, tá? Em junho, como ela já passou pela adaptação, fez um trabalho de melhora da amplitude dos movimentos, eu vou fazer junho e julho, 2 meses de trabalho de fortalecimento muscular, tá?
Então, aí eu já começo a trabalhar em cima de questões ali da osteopenia, tá? Fechou julho, eu vou fazer a primeira reavaliação física nela. E eu vou saber como é que ela está respondendo aos estímulos que eu estou passando, tá? Depois, em agosto, eu vou baixar um pouquinho o ritmo e eu vou trabalhar de novo as mobilidades articulares e vou botar também equilíbrio, tá? Que é um dos objetivos que ela tem e também uma das necessidades que eu vi que ela tem através do resultado lá da avaliação, onde ela fez o teste de equilíbrio dinâmico e não foi bem. Então eu vou dar ênfase também para essa capacidade física, tá? Passado agosto, onde eu baixei um pouquinho, né, a carga, deixei de trabalhar um pouco força muscular, em setembro eu volto a trabalhar a questão do fortalecimento muscular. E agora, aqui eu já posso exigir um pouquinho mais dela, porque ela já tem toda uma base, tá? Tanto que em outubro e novembro, o que eu vou trabalhar com ela? Hipertrofia, aumento de massa muscular. E aqui, gente, quando se fala em hipertrofia, eu estou falando em trabalhar com 80% da capacidade máxima dela, de 8 a 12 repetições, tá? Porque é o tipo de estímulo que ela precisa em relação às particularidades que ela tem. E aí lá em dezembro, no último mês, vou baixar de novo a intensidade e volto a fazer um mês com mobilidades articulares, com equilíbrio, tá? Então, a letra tá feia, né? Mas tem aqui uma ideia de periodização de 9 meses para essa minha aluna que tem 69 anos, tá? Tem osteopenia e tem dores articulares, tá? Então, minha gente, tem um período aqui de adaptação, tá? Mas eu já queria mostrar para vocês um exemplo de programação de treino que eu faria para ela com essas características que ela tem. Agora, eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar o treino, eu vou mostrar uma ideia de treino específico, tá? Eu só quero lembrar para vocês a questão da osteopenia, que eu falei aqui, mas tem gente que daqui a pouco pode não estar lembrado do que é. A osteopenia é uma condição em que a densidade mineral óssea ela já está abaixo do normal. Só que ainda não é osteoporose. Ou seja, a pessoa já está com os ossos mais fracos. Só que ela não está tão frágil assim a ponto de sofrer uma fratura espontânea. Tá? Então, o que é interessante a gente trabalhar com ela? Treino de força, né? Porque o estímulo mecânico, né? A carga nos ossos ajuda a aumentar a densidade óssea dela, tá? E vai prevenir também a progressão para a osteoporose. Nesse treino de força, é interessante, prestem atenção agora, é interessante que se tenha um pouco de impacto. Prestem atenção nisso. Por quê? Porque quando a pessoa está numa fase onde ela já tem osteoporose, a gente não vai trabalhar com impacto com ela, porque ela está com a densidade mineral óssea muito baixa. Agora, se ela está com osteopenia, a gente precisa ter um estímulo de impacto nos treinos, tá? Porque o impacto ele vai estimular, vão lembrar os osteoblastos, né? Que são aquelas células que formam os ossos, elas começam a ser estimuladas através do impacto, tá? Ah, Guilherme, então eu vou botar ela para pular caixote. Não é isso que eu estou falando, tá? A gente consegue trabalhar impacto com o aluno idoso se ele faz um trabalho aeróbio numa esteira, por exemplo, uma caminhada, né? Se ele sobe e desce um step, por exemplo, que é a mesma coisa que subir um degrau de uma escada, tá? Se ela fizer pequenos saltinhos, né, ou batidas do pé no chão, também a gente tem um certo impacto. Outro detalhe importante a gente trabalhar equilíbrio, né, e coordenação com ela, porque pessoas com osteopenia, elas têm um maior risco também de quedas, né, que podem levar depois a fraturas também. Então é importante trabalhar isso. As mobilidades articulares, né, que nem eu coloquei aqui na minha periodização para evitar sobrecarga, né, e dor articular.
Treinamento funcional ao longo do tempo, ele passa a ser importante também, quando a gente vai pensar, né, na independência da pessoa em relação às atividades de vida diária. Exercício aeróbio, também como eu falei, ele tem um estímulo de impacto e ele ajuda a controlar o peso corporal, né, e tem algumas coisas que é importante a gente evitar, principalmente no caso de osteoporose, né, na lombar, na coluna, que são movimentos mais intensos e rápidos de rotação do tronco e também de flexão do tronco, tá? Ela já está com a articulação comprometida. Então, se a gente colocar um estímulo muito intenso e rápido, ela corre sério risco de ter uma fratura. Então, fiquem atentos a isso. Agora vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês uma ideia de treino para essa pessoa de 69 anos que eu trouxe para vocês, onde eu já estruturei aqui a periodização dela, mas eu quero dar uma ideia de treino de dia a dia para vocês. E eu não vou botar o treino de adaptação aqui, porque o treino de adaptação, ele normalmente é igual para todo mundo. É mais para a pessoa aprender os movimentos. Então eu vou dar um exemplo de treino numa fase em que ela já se encontra um pouco mais avançada, lá na fase da hipertrofia, tá? Como é que eu faço? Gente, os meus treinos diários, eles sempre têm uma estrutura. Eu sempre começo fazendo uma anamnese inicial com o aluno, para saber como é que ele está, como é que ele dormiu de noite, se o medicamento está em dia, primeira coisa que eu faço, tá? Depois disso, eu analiso alguns dados vitais. Eu vejo pressão arterial, se o aluno tem diabetes, eu vejo índice glicêmico dele, tá? Depois disso, começa a aula propriamente dita, tá? E aí eu vou fazer, em alguns casos, primeiro passo aqui, uma liberação miofacial. Em alguns casos, tá? Segundo, eu vou para uma sequência de mobilidades articulares. Esse aqui eu faço com todo mundo, independente do objetivo, das restrições que tem, tá? Então, mobilidades articulares. Depois disso, eu faço alguns exercícios de ativação muscular. E aqui eu gosto de fazer muito exercícios de core e também com alguma instabilidade. Até porque a instabilidade já vai fazer o aluno ativar o core, tá? Então, ativação muscular. Passou a ativação muscular, eu faço também algum exercício para elevar a frequência cardíaca dessa pessoa, tá? E aí já acelerar um pouquinho. Depois de tudo isso, é que eu vou para a parte principal do treino. E aí é o que eu quero trazer para vocês aqui e eu quero mostrar. Pensando que essa minha aluna treina 2 vezes, 3 vezes por semana, mas com dias de intervalo, eu vou fazer um treino único e um treino equilibrado, ou seja, passando por todos os grupos musculares. Vou dar prioridade também para exercícios multiarticulares, mais importante em função da osteopenia, tá? É um exemplo, gente. Tu não vai fazer uniarticular? Claro que sim, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês pensando na característica que ela tem, tá? Então, o que eu vou prescrever para ela? Vou fazer aqui para vocês, ó. O que eu prescreveria? Inicialmente, um levantamento terra, tá? Alternado com uma puxada unilateral. Vocês estão lembrados, né? Ela tinha uma diferença significativa na amplitude de movimento dos membros superiores. Então, vou trabalhar com ela exercícios uniarticulares. E aqui, gente, número de repetições, volume. O levantamento terra, eu colocaria 3 séries de 8 a 12 repetições. A puxada, 2 séries de 8 a 12 repetições. 8 a 12 porque é um trabalho de hipertrofia e a gente obtém os melhores resultados de aumento de massa muscular quando a gente trabalha nessa faixa, tá? Mas tu botou 3 séries para o levantamento terra e só 2 para puxada. Sim, porque lá na minha avaliação física, vocês viram que ela tem uma fragilidade maior em membros inferiores. Então eu estou dando ênfase justamente para essa questão, tá? Depois disso, vou botar aqui, ó, uma adução do quadril
e combinado com uma elevação lateral do ombro, tá? Aqui eu posso botar 2 séries de cada um, também de 8 a 12 repetições. Que mais, gente? Vou botar também, para ficar equilibrado, uma abdução, alternado. Vou botar um supino, tá? Unilateral, usando uma super band, um elástico, aquele fechadinho. Então ela faz um braço só, tá? E depois ela faz o outro. Por quê? Por causa da diferença, tá? Que ela tem nos membros superiores, e porque no momento que eu faço exercício unilateral, eu dou ênfase também para a região do core. E é uma das características, né? Aliás, um dos objetivos que eu tenho com o treinamento dela. Então vamos lá, tá se criando o treino aqui do dia. Fiz adução, elevação lateral, abdução, supino uni, tudo 2 séries de 8 a 12, tá? Agora vou colocar ainda aqui uma extensão lombar, e aqui eu já vou botar 3 séries, porque é dos meus objetivos com ela, e vou alternar com o glúteo, pode ser um glúteo caneleira, tá? Fica mais fácil para todo mundo entender. Extensão lombar eu coloco 3 séries, no glúteo eu coloco 2, tá? Pensando na minha ênfase. E para fechar, coloco uma prancha isométrica. Pensando aqui que não tem abdominal. A minha aluna, ela tem uma osteopenia na região lombar. Poderia até botar já nessa fase do treino um trabalho abdominal de flexão do tronco. Acredito que não teria problema nessa fase, tá? Mas, por precaução, eu vou trabalhar mais a região do core neste momento, beleza? Então, como é que ficou meu treino do dia? Levantamento terra alternado com puxada unilateral. 3 séries de 8 a 12 repetições no terra e 2 séries de 8 a 12 na puxada. Depois, adução do quadril alternado com elevação lateral do ombro. 2 séries de 8 a 12 para cada. Próximo, abdução do quadril e supino unilateral. 2 séries de 8 a 12. Depois, extensão lombar, 3 séries, tá? E aqui eu posso trabalhar com 15 repetições, alternado com 2 séries do glúteo caneleira. Por fim, 3 séries da pranchinha isométrica. Fechou. É isso que eu vou fazer com essa minha aluna, lembrando que ela está numa fase de aumento de massa muscular, hipertrofia, tá? Se ela tivesse em outra fase do treino, provavelmente teria aqui mais exercícios de mobilidade, mais exercícios de equilíbrio, tá? Mas não é o meu objetivo principal agora, ok? Passado a parte principal do treino, eu ainda faço alongamento passivo nos meus alunos e um feedback. Faço um feedback com ele para saber como é que foi a aula, beleza? Lembrando que este é apenas um exemplo e não existe uma receita de bolo, tá? Mas existe sim informações que a gente precisa saber, né? E que vão ajudar o nosso treino a ser mais assertivo e mais seguro para o nosso aluno, ok? Outro detalhe, não adianta pensar em só fazer um treino seguro. Eu vou fazer um treino para não me comprometer. Vou ali fazer 15 repetições com o meu aluno, um exercício ali para cada grupo e acabou. Se ele não sentir dor, eu estou satisfeito. Não é isso, gente. No momento que o aluno contrata vocês para serem personagens dele, né, para ser um personal trainer, ele quer resultado. E o que vocês precisam entregar é resultado para ele. Então, se vocês ficarem só nesse treino feijão com arroz, 15 repetições, né, só para o aluno não se machucar, vocês não vão conseguir entregar para o aluno o que ele precisa. Essa minha aluna aqui, ela precisa de aumento de massa muscular, né, para aumentar também a densidade mineral óssea dela. Se eu ficar só no feijão com arroz, eu não vou entregar o que ela precisa. Então, ela está só perdendo tempo comigo e dinheiro. Então, se vocês quiserem serem personagens diferenciados, que faturem lá de 5 a 10 mil por mês, vocês têm que pensar em entregar resultado para o aluno. O treino feijão com arroz não vai adiantar, certo? Então, minha gente, esse primeiro episódio do Por Dentro do Treino, né, está acabando aqui. Vou deixar para vocês depois
tá? Eu acho que vai para o Facebook e para o YouTube esse vídeo, essa live que eu fiz hoje, com a prescrição do treino que eu fiz para essa minha aluna, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar lá depois, quem não pegou do início a live, assiste lá no YouTube e no Facebook que vai estar lá. Se quiser também perguntar, tiver dúvidas, escreve lá. Eu já adianto para vocês aqui que eu não consigo responder ao vivo, porque eu estou num formato aqui de live onde o meu celular ele fica na horizontal. Então eu não consigo ler quando uma pessoa faz uma pergunta para mim, tá? Mas se vocês comentarem lá depois no YouTube e no Facebook, aí com certeza eu respondo para vocês, beleza? Então, o episódio 1 eu falei sobre osteopenia e dores articulares. Ao longo do tempo, eu vou começar a pedir sugestão para vocês. Então vocês vão pegar um aluno de vocês com as características que ele tem e vocês vão mandar para mim. E eu vou fazer uma análise desse aluno de vocês. Beleza? Isso vai acontecer a partir, eu acho que do 5º episódio, tá? Até o 5º eu vou trazendo informações para vocês, exemplos de alunos que eu tenho e que têm particularidades e eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por terem ficado comigo nessa live aqui, lembrando que isso aqui que eu mostrei para vocês é ter conhecimento técnico. E quando vocês têm conhecimento técnico, vocês têm segurança para lidar com uma pessoa idosa. Mas, para faturar mais, para faturar entre 5 e 10 mil por mês, não basta ter conhecimento técnico. As pessoas precisam saber que vocês têm esse conhecimento técnico. Então, vocês precisam saber externar o trabalho de vocês. E mais do que isso, vocês precisam saber vender o trabalho de vocês, porque é só através da venda que vocês vão conseguir ter mais alunos e, consequentemente, mais renda. Beleza, pessoal?